Boa tarde a todos, paz do Senhor Jesus para todos os irmãos em Cristo. Estamos hoje aqui inaugurando ou estreando nossa primeira live aqui, podcast. Hoje aqui com a presença aqui do nosso convidado, né? É meu pastor Múcio Freire. Vai estar conosco aqui para um bate-papo, onde vai estar aqui esclarecendo algumas coisas a respeito da Bíblia, a respeito do reino de Deus, para a gente estar crescendo nessa caminhada cristã. Então, todos fiquem à vontade para participar, interagir, fazer suas perguntas. E vamos já aqui, já de início. Valéria, seja bem-vinda à paz do Senhor. Rondinho, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos. O pessoal pode interagir, né? Fazer sua pergunta também. Sim, Rondi, é ele, é o mesmo pastor dos cultos dominicais. Amém. Então, gente, quem puder, né, compartilha com mais alguém, com certeza será bênção, né, essa live para a vida de alguém. Que o nosso Deus possa estar abençoando cada um de vocês. Bom, então já estamos aqui, né, com o pastor Múcio. Melhor, eu vou deixar que ele se apresente aqui, para a gente conhecer, para vocês conhecerem mais um pouco. Ok. Graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos. Eu estou nesse estreito, mas eu queria, antes de tudo, agradecer a Deus pela oportunidade. Eu queria convidar você que está em casa e, nesse momento agora, agradecer a Deus. Eu apenas orando, uma oração breve, dizendo, Senhor, obrigado por essa oportunidade de podermos estar compartilhando da Tua palavra, conhecendo mais pessoas, e que seja feita a Tua vontade, e que seja o Teu reino glorificado, e que tudo seja para a Tua glória, que o Senhor nos ajude nessa caminhada cristã, ajude a cada um que está chegando, que irá assistir, que o Senhor abençoe cada um, no nome de Jesus. Amém, queridos? Pronto, já vi minha parte de oração, agora, conta me apresentar, meu irmão Cícero, irmã Patrícia. Na realidade, nós fazemos parte de um ministério chamado Igreja Evangélica Cordeiro de Deus. Estou à frente dessa obra como pastor titular há 10 anos, tá certo? Tenho minha formação em teologia pela Fafitel, que é uma faculdade da Assembleia de Deus, e pelo SESMAC, que é uma faculdade local aqui de Maceió. É uma faculdade que tem um curso conhecido pelo MEC, e nós estamos trabalhando ainda uma pós-graduação em missiologia, estamos estudando um pouquinho mais, fazendo algumas coisas, mas assim, a nossa intenção é fazer com que o reino de Deus se propague e que a palavra prevaleça, e que possamos nós aprender um pouco mais com Deus a cada dia. Então, se for apresentar a igreja foi fundada em 96, né, por o pastor Marcelo de Oliveira Santos. É uma igreja que tem origem de um movimento de renovação e que começou com alguns irmãos e estamos à frente da igreja. E como já foi colocado para nós também, eu não sei se caberia, né, a questão do que a gente crê. Alguém perguntou o que a gente crê. A gente tem um credo na igreja, eu posso até enviar depois aí para vocês, que tem 12 pontos. Mas a igreja, na realidade, é uma igreja simples, em que a gente quer o que Deus quer que aconteça. Deus quer que todo homem alcance a salvação e, ao mesmo tempo, que o homem todo seja alcançado, ou seja, nas suas dimensões, corpo, alma e espírito. E a igreja está aqui para pregar o evangelho. Nosso credo acredita, né, na existência de um só Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e termina, são 12 pontos, e termina dizendo que a gente crê em toda nação plena do Espírito Santo de Deus. É isso, a princípio, que eu teria para dizer. E também como versículo base, né, para nossas vidas, Romanos 1,16, que fala que eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de toda criatura. É isso. Irmão Cícero. Amém. Amém, graças a Deus. Olha só, então, para os irmãos que estão acompanhando, né, para o nosso querido Macramê, nosso irmão Joaquim, melhor dizendo, né, nosso amigo aí de Portugal,
com certeza ele vai estar vendo depois. E aqui, durante a conversa aqui, a gente vai esclarecer, né? O pastor vai estar esclarecendo mais alguns pontos sobre aquela pergunta que você me fez, né? Você fez uma pergunta lá na minha comunidade também, deixou lá aquele texto. E eu achei muito importante as perguntas, né, que você fez. Eu até falei, pastor, em uma live também, que são pontos importantes que as pessoas deveriam, né, conhecer mais, né, nas igrejas. Porque a gente vê hoje que muitas igrejas têm surgido, né? Mas como é que essas igrejas têm surgido? O que é que realmente está ali por trás? Né? Verdadeiramente, não é só fundar uma igreja de qualquer jeito. Então, as pessoas precisariam, eu acho importante, conhecer melhor, né, alguns pontos, né, da igreja, para não deixar, às vezes, ser enganado ou estar sendo enganado por algumas igrejas que surgem, né? Porque nesse movimento que está, nessa atualidade, às vezes tudo que aparece, fala em Deus, as pessoas acham que aquilo ali é certo e acho que deveria haver no caso, uma preocupação realmente em saber. E eu achei bastante importante essas perguntas do nosso amigo. E na verdade... Oi, Aninha, Pai do Senhor, seja bem-vinda, Gaúcha. Obrigada por compartilhar. Amém. É importante dizer para os irmãos que, assim, a igreja, o nome igreja em si, da palavra eclesia ou eclésia, ele aparece na Bíblia pela primeira vez quando Jesus conversa com Pedro, pergunta aos seus discípulos e especificamente a Pedro, quem diz o povo quem é Jesus? E nessas perguntas, Pedro vai responder para Jesus que Jesus é o Cristo, Filho de Deus vivo, e Jesus vai dizer que sobre esta pedra, sobre esse fundamento dessa revelação, edificaria a minha igreja. A primeira vez que aparece a palavra igreja está ali. E é importante também entender que a base da igreja, né, a estrutura da igreja, ela não deve fugir daquilo que a igreja primitiva tinha. Então, ponto pacífico para a igreja, muitas obras têm surgido. Mas o que é que tem de importante? 4 coisas importantes eu digo para vocês na igreja, que é Atos 2, 42. Perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, a base da igreja está aí. Então, a igreja não pode existir sem a palavra, sem essa doutrina dos apóstolos. Ou seja, e a gente aponta muito para as cartas. Eu digo na igreja muito isso. As cartas são a explicação da doutrina, né? As cartas, algumas cartas vêm para trazer luz sobre todo o plano de redenção, como Romanos, mas tem cartas que são cartas de correção, cartas para chamar, para colocar a igreja de novo no eixo, como é carta aos Coríntios, como Gálatas. Então a gente tem cartas pastorais para direcionar um líder. Então a igreja está baseada na palavra, na doutrina dos apóstolos, na oração, né? E nessa comunhão em que deve haver verdadeira. Não adianta, a fé cristã é uma fé basicamente de ação, não é uma fé de fala, de voz, de maquiagem, é uma fé de ação. Então, a igreja em si, ela está baseada nesses 4 pilares, e aí, quando a gente tem isso de verdade, a gente vai compreender a dor do outro, vai chorar com o que chora, vai se alegrar com o que se alegra, vai viver isso de forma plena. Então, a base da igreja está nisso. Fora disso, aí, quando a gente entra nas doutrinas, as questões do tempo, né, dessas novas igrejas que surgem, novas denominações, elas têm que passar, é importante dizer que é bom compreender o antecedente de quem está à frente, qual é o interesse, de onde veio, o que é que faz. Então tudo isso está dentro de um conjunto que a gente precisa analisar. Então, não tem igreja, não tem revelação de Deus longe da palavra de Deus. Isso é a minha palavra inicial sobre esse ponto que você tocou aí, sem me perguntar. Mas vamos lá. Pastor, como eu disse para o senhor que eu sou curiosa, né? Também eu gosto de aprender. E a Neia, outro dia, ela está aqui no chat, ela me fez uma pergunta, e como eu falei para o senhor, eu aprendi da forma errada e agora eu aprendi da forma correta com o senhor no domingo, que foi na pregação que a pastora falou, que nós somos todos filhos de Deus.
E eu perguntei para o senhor, pastor, se nós somos filhos de Deus, Jesus é filho de Deus, ele é nosso pai ou ele é nosso irmão? Então, o senhor já respondeu para mim, eu gostaria que o senhor respondesse para a Néia o que é que Jesus é nosso, se é nosso pai ou nosso irmão. Jesus é Deus, mas é nosso irmão, que é como no sentido, né? Jesus, para a nossa fé, é o nosso irmão mais velho. É o nosso irmão que a gente vai clamar na hora da dor. E, ao mesmo tempo, ele é Deus. Então, essa separação que a gente faz das pessoas que tem uma atuação em cada tempo, né? No aspecto final, ele é o primogênito de muitos da criação, ele é primogênito no sentido da ressurreição, ele abre, né, para a adoção, para que nós possamos chamar, ele próprio vai dizer em João 17, Abba Pai, vai falar para que a gente possa chamar nosso Deus de Pai. Então, nesse aspecto, ele é nosso irmão e é nosso Deus e é o nosso Senhor. Amém. Entendeu, Néia? Uma pergunta aqui que eu quero Deixa eu fixar aqui o link da fazer aqui igreja. para o pastor. Eu acho que é um tema assim importante, né? Ou é algo importante a ser falado, e muitas às vezes ainda não tem essa compreensão quando se fala em missões, né? Missionário. A importância, pastor, de uma igreja ela se envolver, né? Com a obra missionária, com missões, né? Então, eu gostaria que o primeiro pastor já respondesse se a igreja, né, evangélica Cordeiro de Deus, ela trabalha com missões, né, sobre esse ponto, o ponto do pastor, a importância, e qual tem sido a atuação da igreja Cordeiro de Deus sobre missões. Na realidade, hoje a igreja Cordeiro de Deus é uma igreja num tamanho pequeno, mas a gente tem um trabalho, a gente tem umas frentes missionárias que a gente ajuda, né? A gente tem um missionário que está lá em Moçambique, nosso missionário Laércio, sua esposa Carolina, está em Moçambique. Só essa semana mandou para mim a foto, que são mais de 400 crianças que fazem parte da comunidade que eles estão. Então, essa é a missão transcultural que a gente ajuda. A gente tem um trabalho missionário assim, de ajuda mensal, é como se fosse um beija-flor jogando água no incêndio. A gente ajuda a missionária da Jocum, aqui em Alagoas, bem como missionários que hoje estão em Curitiba, tá certo? Que fazem missão, que estavam na Chapada, e a igreja contribui com a missão, fora alguns trabalhos que a gente faz aqui de forma esporádica. Mas a igreja separa, tem um recurso mensal separado para a obra missionária. Então, a gente vive, né? Missão é uma coisa que está no coração de Deus, está no nosso coração, e fazer com que o reino se estenda de forma madura, de forma que possamos, assim, cumprir o ID, né? A gente está conversando agora com um missionário que está no Malawi, ele tem 75 crianças, e a situação deles é muito difícil, porque as crianças lá, às vezes, têm dias que comem uma vez por dia só, às vezes é só arroz, e a igreja, a gente está orando a Deus, pedindo a Deus para que Deus nos ajude a ajudá-lo. Então, a igreja, na realidade, ela trabalha, né, visando esse trabalho missionário, não só local, alguns irmãos, pastores, amigos também, que a gente faz um trabalho esporádico, né, de uma ajuda missionária, né, porque missão, você ora, você vai, você contribui, né, você precisa entender isso, precisa orar, precisa alguém que vá, e alguém precisa contribuir para isso que aconteça. Então, é só um trabalho. Eu encontrei uma dona de restaurante no mês passado, e ela disse que ela queria fazer missões. Eu perguntei para ela se ela estava preparada para fazer isso, para abrir mão da vida dela, para poder investir em missão. Eu disse: a senhora pode ajudar daqui. A senhora escolhe um grupo missionário sério, uma ajuda missionária, ou alguém da sua igreja, e a senhora ajuda. A senhora não está indo, mas a senhora está cooperando, a senhora vai.
Então, hoje a gente está, eu posso dizer que a gente está em 2 países, né, diretamente, e no Brasil a gente está ajudando alguns grupos aí, e eu faço questão de dizer, a igreja deve ser missionária. Amém. Amém. Olha só aí, então, muito importante, né, esse assunto de missões, e a gente entender, né, que tem igrejas sérias que realmente estão envolvidas, que realmente têm a preocupação, né? Eu digo isso porque eu sempre tenho que lembrar do cenário atual, né? A gente está num momento que a gente vê muitas coisas acontecendo, não só no Brasil, em outros países, e muitos têm se aproveitado. Eu sempre digo que se tem o verdadeiro é porque tem o falso, né? E muita gente está sendo enganada, e tem muita gente ruim por trás de tudo isso que não está se importando, não está realmente tendo compromisso verdadeiro, né? Fazendo aquele papel realmente que é a atuação da igreja de Cristo. Às vezes, quando a gente fala em igreja, a tendência muitas das vezes é entender que é uma igreja local, né? Como o pastor fala, e eu me sinto feliz hoje em saber disso e entender um pouco mais, porque durante a minha caminhada, talvez em outros lugares, outros ministérios que passei, eu não cheguei a ter ser mais esclarecido, ser um pouco mais esclarecido como eu tenho sido hoje, né? Na Igreja Cordeiro de Deus, com o pastor Múcio. Então eu vejo, eu posso falar, porque eu vivencio isso, eu tenho aprendido. Então eu vejo que é uma igreja que se preocupa, né? Eu vejo uma igreja que o pastor ele tem a preocupação de verdadeiramente ensinar, né? Ensinar. E a gente vê que algumas não têm isso, não tem essa preocupação. Então é relevante isso, né? É um assunto que a gente precisa realmente entender. Antes da gente fazer a pergunta do Ronde, queremos dar boas-vindas à Vida na Roça com a Manu. A Ana Fábia, seja bem-vinda, paz do Senhor, fique à vontade. E tem uma pergunta, pastor, aqui do Poucas, que é o Ronde, né? Eu chamo ele de Ronde. Pode perguntar, amor. A pergunta dele é o seguinte: umas pessoas... É isso? Eu estou lendo aqui essa pergunta aqui. Para efetivarem na vida, tem que passar por muitos anos em escolas, faculdades e coisa e tal. E um pastor, como foi seu chamado no ministério? Se puder, bem detalhado. Meu amado, é o seguinte, veja lá. Claro que o mundo acadêmico, né, eu friso muito isso, sua pergunta é importante, porque a gente, às vezes, está num mundo que nós temos necessidades, nós somos seres humanos, precisamos comer, nos vestir, viver, e no mundo cada vez mais competitivo, não é? Hoje você escuta, você vê, por exemplo, você lê o jornal, abre lá, Cine, tem várias vagas de emprego, mas a exigência cada vez é maior. A questão acadêmica, não é importante em todos os sentidos, tanto na vida ministerial como na vida secular. Então, como surge o chamado? Eu não posso dizer para você que existe uma fórmula para isso, né? Uma fórmula para dizer vai ser assim. Na realidade, no meu caso, particularmente, eu comecei a me ver, né? Quando começou minha fé, e eu tive uma experiência com Deus lá no começo da minha fé, e essa experiência me marcou. E as coisas foram acontecendo de forma natural, e Deus foi me convencendo desse chamado. Então, eu hoje, por exemplo, a última experiência que eu tive com Deus mais clara com relação à minha decisão foi quando eu deixei minha vida secular para, digamos assim, de forma mais plena, para abrir um negócio, e aquele negócio começou a trazer dificuldade, as portas foram se fechando naturalmente, e Deus foi falando. Então, quando eu trabalhava no mundo secular, eu era gerente de empresas, e eu não tinha mais paz no meu coração em fazer o que eu fazia, mesmo eu gostando, ainda gosto daquilo que eu fazia, mas aquilo não havia mais prazer em mim de fazer o que eu fazia. Então Deus começou a colocar em mim um aperto,
não era uma angústia, mas era assim, um sentimento de não querer mais daquilo, não fazer parte mais da minha vida. Então, aí eu fui conversando com Deus, as coisas foram acontecendo, eu me envolvi, comecei a estudar teologia, comecei naturalmente, sem nenhum planejamento, e aconteceu, mas Deus foi confirmando. Então, essa questão do chamado é muito particular. Então, cada um pode ter uma experiência, mas o que é importante? Você está ligado com Deus. E como você colocou ali bem, né? Que as pessoas vão para a escola, faculdade, da mesma forma, um ministério de alguém não pode jamais se afastar da palavra de Deus, do conhecimento, da busca. Então, o meu chamado, se eu for comparar, por exemplo, lá atrás, alguém vai dizer que os discípulos de Jesus, eles eram todos mais novos, tinham menos de 20 anos, exceto Pedro. Alguém vai dizer, apoiar essa ideia, porque só quando foi pagar imposto, só foi pago o imposto de Jesus e de Pedro, que eram mais velhos, os outros não pagavam imposto. Então, como é que foi chamado de Mateus? Venha, ele se levantou, saiu da coletoria. Então, quando olha no Antigo Testamento, quando Deus comissionava alguém para profeta, que era alguém diferente de um sacerdote, o sacerdote vinha da família de Arão, tinha da tribo de Levi, né? Mas o profeta, Deus chamava, como chamou a figura de Moisés, como chamou Jeremias, como chamou Isaías. Então, o chamado não acontece diferente. Agora, o que é que Deus quer? Deus quer que a gente ouça Ele e se torne algo assim representativo e a gente possa dar ouvido a essa voz. Então, o meu chamado aconteceu de forma natural. Eu fiquei não angustiado, mas assim, não sentia paz naquilo que eu estava fazendo. Então, fui estudar, até hoje eu estudo, procuro me inteirar das coisas. Então, a ideia é essa, meu irmão, viu? Se eu responder a você, busca o Senhor aí, que Ele vai encaminhar a sua vida. Amém. Vó, seja bem-vinda à paz do Senhor, minha casa, meu quintal. Jário, paz do Senhor, você está melhor? Minha casa, meu quintal, a paz do Senhor, seja bem-vinda. É bom ter sua presença hoje aqui. Quanto tempo, né? Realmente, que bom. Pati, ela está falando. Que bom que você encontrou, nosso irmão Jairo, a paz do Senhor. Fernanda Andrade, seja bem-vinda à paz do Senhor. Fernanda Andrade também, né? Cantora Fernanda Andrade está aqui acompanhando. Amém, Jário. Graças a Deus está melhor. Eu falei com ele, pastor, mais cedo, ele não estava se sentindo bem, ele estava com dor. Então, pessoal, dando continuidade, né? Vocês que estão participando aqui, interagindo aqui no chat, vocês podem fazer sim sua pergunta. De repente é algo que você tem dúvida, né? Aproveita agora que a gente está aqui com o nosso pastor aqui, que vai poder esclarecer melhor para vocês. Às vezes, durante algumas lives que eu faço, o pessoal também faz pergunta, e eu sempre procuro responder dentro daquilo realmente que eu tenho entendimento, né? Algumas coisas que eu não tenho, eu busco com alguém que entende mais, que pode me auxiliar. Então, fiquem à vontade aí para fazer a pergunta de vocês. E eu quero fazer uma pergunta agora, que é referente à pergunta do Macramê também. O Macramê tinha, junto lá das perguntas dele, ele fez uma pergunta perguntando se a igreja Cordeiro de Deus, ela pertence, se ela segue a linha pentecostal, neopentecostal, se é luterano, se é igreja independente. Qual seria essa linha, pastor? A Igreja Cordeiro de Deus. Na realidade, a Igreja Cordeiro de Deus é uma igreja renovada, né, da linha pentecostal. Agora, eu digo que a gente busca um pentecostalismo moderado, né, de uma forma que a gente maduro, em que os dons sobressaiam, né, que a igreja busca os dons, né, do Espírito para que ela possa caminhar. Não é por um viés apenas, por um caminho que a gente tem da igreja. Às vezes as pessoas só querem buscar um dom do Espírito, e às vezes, porque toda igreja em si, na realidade, se eu corrigir um pouquinho aqui, toda igreja em si ela é pentecostal, porque ela nasceu em Pentecostes. Agora, com o passar dos anos, veio essa rotulação, a partir de 1900, 1890, 1900, veio essa rotulação, né, de igreja pentecostal, né, que são as igrejas que dão ênfase, que acreditam nos dons do Espírito. E muita gente se baseia
apenas nos dons, né? Quando o primeiro passo para isso é falar em línguas. E a gente trabalha com os dons espirituais, tenta fazer com que a igreja compreenda o dom, o porquê do dom, né, como uma ferramenta que Deus quer dar à igreja, e o dom é dado a cada um, segundo a Bíblia. Eu não posso fugir da palavra. A palavra de Deus é o nosso manual. Então, por exemplo, quando a gente vê alguém por um caminho, a gente olha, vamos trazer luz à palavra de Deus, porque os dons são ferramentas que Deus dá para que a igreja seja edificada, né? Igreja edificada. Alguém fez uma pergunta ali, eu acho. Minha casa, meu quintal, além da igreja de Deus, a qual você pertence. Eu não entendi. Depois eu já perguntei, mas assim, então, os dons, eles são... Então, as igrejas cessacionistas de cessar vão dizer que os dons foram, que principalmente línguas, foi para aquele período lá de Pentecostes. E, de uma certa forma, tem algumas coisas que a gente vai concordar e outras não. Então, a igreja acredita nos dons, no credo está. Né? A última parte do credo diz assim, já li para vocês aqui, cremos na ação plena do Espírito Santo de Deus. Está no nosso credo. Então, nesse movimento está aí hoje, às vezes, que foge, né, da realidade, porque, no fim, o que revela quem somos não é o dom. Né? Então, esse tempo pentecostal, ele com o tempo, hoje a gente vira uma coisa muito maluca aí no mundo das denominações, quando a gente vê algumas coisas que só Deus, né? Mas é isso, né? Aí perguntou, né? Ela está perguntando que denominação Igreja Evangélica Cordeiro de Deus, né? IECD, Rio Lago, né? É isso. Pronto, então aí, minha casa, meu quintal, né? Igreja Evangélica Cordeiro de Deus, aqui em Rio Largo. Maceió não, Alagoas, né? Estado de Alagoas. Na Grande Maceió, próximo ao aeroporto de Maceió, né? A gente está mais perto de São Paulo do que quem mora em Maceió. O aeroporto está aqui do lado. A gente está mais perto da Europa do que quem mora em Maceió. Viu? Qual a pergunta dele? Essa pessoa perguntou aí, que você disse que tem umas perguntas. A pergunta do macramê. Sim. Continuando as perguntas dele, né? Ele perguntou sobre a linha, se segue calvinismo, luteranismo ou arminianismo. Na realidade, é assim, como falei, né? Veja bem, existe o calvinismo e o hipercalvinismo, né? O arminianismo, né, que, trocando em miúdos, uns acreditam, o calvinismo vai acreditar na eleição e o arminianismo vai falar do livre-arbítrio. Eu gosto muito da definição de um pastor, que ele vai dizer que essas linhas são como trilhos de um trem que vão caminhando lado a lado. A gente vai encontrar na Bíblia Deus falando em texto que eu vos escolhi, e ao mesmo tempo vai dizer em outros textos que vai dizer que aquele que crê em Cristo Jesus, então o homem escolhe também, decide. Então eu acho que são linhas paralelas, e eu não entro nesse... Eu acho que lá no céu vai estar tanto o arminiano quanto o calvinista, entendeu? Vai estar os dois, vão estar lá, lado a lado, né? Eu vi uma fala de um pastor, ele falando sobre George Whitefield e John Wesley, que eram grandes homens de Deus. Um era calvinista e o outro era arminiano. E alguém colocou ele no meio da pergunta para perguntar um sobre o outro. O que é que você acha de fulano? Um disse, o que eu acho dele, que ele é homem de Deus e eu quero que ele pregue no meu funeral. E aconteceu que quando morreu John Wesley, quem pregou foi George Whitefield, no funeral dele. Aí perguntaram a John Wesley, o que é que você acha de George Whitefield? Ele disse, olha, eu acho que eu
ele vai estar no céu, só vai encontrar ele no céu. Ele disse, não vou encontrar ele no céu. Por quê? Quer dizer que ele não vai estar no céu? Disse, não, porque ele vai estar tão perto de Deus que eu não vou chegar perto dele. Então, eles não falaram mal do outro, mas caminharam. Então, essas questões, essa questão de título, de fala, que é isso ou aquilo, eu acho que são linhas que a gente pode encontrar na Bíblia, tanto uma coisa como outra. Então, não estou ficando em cima do muro. Eu acredito que Deus escolheu, mas acredito também que nós cooperamos, né? Tem a nossa inclinação. Então, eu não ligo muito para isso. O que eu vejo é que eu quero estar lá, tá certo? Eu já caí na graça, já entrei nesse trem. Então, eu quero estar nesse trem. O importante é chegar no final dele, ou arminiano, ou calvinista, ou pentecostal, ou tradicional, mas eu quero estar no trem. Chegar lá no final, Jesus dizer para nós assim, não só para mim, mas para toda a igreja, vinde, bendito do meu Pai. Ô, pastor, mas assim, qual a diferença do calvinista, arminiano? Qual a diferença? A diferença em si é que o calvinista, veja, ele vai acreditar que nós fomos eleitos por Deus já, tá certo? Que a ação da graça é irresistível, de alguma forma assim. E o arminiano vai dizer, não, que o homem tem o livre-arbítrio de escolher. Então, quando o homem peca, pegou lá no começo, ele não perdeu o livre-arbítrio, né? Ele continua, digamos assim, ele pode escolher ainda. Então, um vai dizer que quem escolhe somos nós, o outro vai dizer que quem escolhe, trocando miúdos, quem escolhe é Deus, e é irresistível. Vai dizer, uma vez salvo, sempre salvo. O outro vai dizer, não, eu acho que tenho livre-arbítrio para escolher. Então, são detalhes que, assim, o que eu digo para vocês, como igreja, o importante de verdade é estarmos em Cristo. Deus escolheu. Ótimo. Escolheu o homem para a salvação, para herdar a vida eterna. O homem deve caminhar na vontade de Deus, obedecer a Deus. Então, eu quero dizer que é assim, que são coisas que são importantes para a gente pensar, mas o que é primordial é a gente estar em Cristo. Tá certo? Eu posso mandar para vocês depois o material para vocês darem uma lida melhor e ver de forma mais detalhada. Amém. Amém. Então, olha só aí, Minha Casa Meu Quintal, né? Ela foi aí responder, esclarecer, até botou importantíssimo essa explicação, né? Então, é sempre bom a gente poder aprender mais, né? E por isso da minha vontade, né, de trazer alguém aqui que entenda um pouco mais, né? E graças a Deus hoje estamos com essa oportunidade. E eu quero fazer uma pergunta agora, que era dúvida minha, pastor. Talvez seja dúvida de outras pessoas também, né? Novos convertidos, e até pessoas que talvez tenham tempo nessa caminhada, mas tenham dúvida referente a isso. Eu quero fazer essa pergunta porque, como eu falei antes, agora é que eu vim ter mais entendimento sobre isso, né? Que o assunto é evidências do Espírito Santo. Eu confesso que durante um bom tempo, no início, eu ia muito por aquela questão do movimento, de ver aquele movimento, aquela coisa toda, aquele falar em língua, mistério, aquela coisa toda. Eu não tinha nenhum entendimento, mas eu observava aquilo, e por conta de outras pessoas que talvez me passassem isso, eu acreditava, eu tinha dúvida até a respeito de mim mesmo. Alguém falava, por exemplo, assim, você é batizado no Espírito Santo? E eu ficava com aquela dúvida, pastor, porque eu via as pessoas, às vezes, na igreja, onde eu estava ali, naquele falar em língua, mistério, aquela coisa toda, que eu também não entendia nada, e eu ficava me achando que, não, então eu não sou, eu acho que eu não tenho o Espírito Santo, não sei porquê. Eu não falava aquelas línguas estranhas, aquelas coisas. Não acontecia comigo. Então eu tinha essa dúvida. E às vezes a pessoa me perguntava, eu ficava sem saber o que responder. Às vezes ia não, às vezes dizia que não era batizado, que não tinha, porque eu não tinha esse esclarecimento. Então, qual seria essa evidência do Espírito Santo? É isso? Esclareça aí para a gente, pastor. Vamos lá.
se ensina muito isso, né? A questão porque a sua pergunta diz respeito a quando alguém diz assim, a evidência se alguém é batizada no Espírito Santo. Eu vou pegar lá o texto, veja bem. Lá em Efésios, capítulo 1, verso 13, Paulo vai escrever a igreja de Éfeso, uma igreja madura, que ele vai falar que Cristo, né, juntou um povo e outro, fez sua igreja, ele vai dizer, esse versículo aqui, no 13 vai dizer, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foi selado com o Espírito Santo da promessa. Então, Paulo está dizendo aqui, quem crê, está certo, é selado com o Espírito Santo da promessa. Jesus vai dizer, lá em João 14, né, quando ele está falando sobre a vinda do Espírito Santo, ele vai dizer que aquele que me ama, que meu Pai ama, o Pai o amará, e eu irei e viremos fazer morada nele. Né? Paulo vai dizer, lá em 1 Coríntios 3,16, ele vai fazer a pergunta, acaso não sois vós a habitação do Espírito Santo de Deus? Paulo vai dizer, lá em 1 Coríntios 16:19, acaso não sois templo do Espírito Santo de Deus? Então, o que acontece? A igreja, né, a igreja pentecostal clássica, ela vai dizer, veja bem, que é evidência do batismo, vamos lá, separar isso, não é evidência do Espírito Santo. A evidência do batismo do Espírito Santo, né, é quando alguém fala em língua estranhas, tá certo? Do batismo, certo? Só que aquilo aconteceu em Pentecostes e tem ocorrido, os dons não cessaram, veja bem. Mas quando você pergunta para mim qual é a evidência do Espírito Santo de Deus, né, do Espírito Santo de Deus, está ligado na relação com o fruto do Espírito. Então, respondendo, primeiro, todos aqueles que creem, só creem por causa da ação do Espírito Santo. Para a igreja pentecostal clássica, o batismo depois é um revestimento que vai acontecer num segundo momento. Então, logo, subtende-se, na minha concepção, que é um dom. Quando nós recebemos Jesus como Salvador, Jesus vai dizer, o próprio Jesus vai dizer, né, vou repetir para vocês aqui o texto que Jesus falando com seus discípulos, né? Do Evangelho de João, capítulo 14, verso 23. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e eu, meu Pai, o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Então, Jesus está dizendo que a partir do momento que alguém crê, então essa é uma questão muito, muito simples, né? Quando eu digo que a maior evidência de alguém, uma vida do Espírito Santo, a vida de alguém, é o fruto. E o fruto do Espírito, como eu já disse para a igreja algumas vezes, vocês sabem disso, é como se fosse uma laranja cravo, uma mexerica, uma laranja, uma tangerina. É um fruto com vários gomos. E Paulo vai dizer, certo? Em Gálatas 5, que o fruto do Espírito, tá certo? Ele é o fruto, Gálatas 5:2, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, né? Ele vai dizer, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, o fruto, né? O fruto, ele diz respeito àquilo que é o resultado, digamos, uma árvore. Você plantou uma jaqueira. O fruto vai ser o quê? Jaca. O fruto vai ser jaca. Não vai ser manga. A não ser que você faça um enxerto, né? Então, quando você
está em Jesus, Jesus vai dizer em João 15, se vós estiverdes em mim, e minha palavra estiver em vós, João 15 vai dizer, perdão, ele vai dizer assim, eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor, todo ramo que estiver ligado em mim dá fruto, eu limpo para que dê mais ainda. Sem mim nada podemos fazer. Então, o fruto é resultado do relacionamento com Deus. Então, quando a gente entra no fruto, ele vai mostrar quem somos, né? Quem somos. Porque o dom do Espírito, aí vem o dom, aí vem os dons carismáticos, que está lá em... Paulo vai explicar para a igreja de Corinto isso no capítulo 12, que fala diversos dons. Quais são os dons? A igreja vai dizer dons de poder, dons de saber, dons de elocução. Quais são os dons de elocução? Palavra de profecia, línguas e interpretação de línguas. Dons de poder. Então, o que vai dizer para nós, veja bem, quem somos de verdade é o fruto que a gente dá, representa quem somos de verdade. Porque o dom do Espírito é uma ferramenta dada para a edificação da igreja, não é? Então, como eu disse para os irmãos, para se construir uma casa, só para levantar a parede, precisa de diversas ferramentas. Então, aquelas ferramentas são os dons, não é? Que o Senhor vai dar à igreja. Vamos lá. Então, o fruto, ele diz respeito. Você vai conhecer um cristão pelo fruto. Paulo vai dizer, lá em 1 Coríntios, usando, depois que ele fala dos dons, ele vai dizer, buscar os melhores dons. E ele vai dizer mais, que o dom supremo é o amor. Então, quando a gente pensa, o que vai dizer que somos, irmãos, é o fruto que a gente vai dar. Então, eu aprendi assim, que o fruto ele tem 3 dimensões. O fruto. Qual a primeira dimensão? Eu e Deus. Eu e Deus, eu recebo de Deus amor, alegria e paz nessa relação com Deus. Qual o segundo relacionamento? Meu próximo. Eu ofereço ao meu próximo longanimidade, benignidade e bondade. E eu me relaciono comigo em fé ou fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, o fruto é a maior prova da manifestação do Espírito. Agora, alguém diz, mas por que a igreja de Pentecoste aconteceu aquilo? A igreja de Pentecoste, ela começou, ali foi o estado da igreja. Aí eu pergunto às vezes, se Deus continuasse agindo, veja bem, Deus manda Paulo as cartas, é a explicação. Eu gosto muito como Deus vai dizer, Paulo vai dizer aos Coríntios, capítulo 12, veja, é uma coisa simples, está escrito, né? Ele vai dizer, 12, 31, entrando procurar com zelo os melhores dons, capítulo 12, versículo 31, e ele faz algumas perguntas antes. Então, a manifestação, veja, que nós somos cristãos, Jesus vai responder no grande Mateus 25, eu gosto muito desse capítulo, que vai resumir isso de forma simples, né? Quem é de Deus e quem não é de Deus. Né? No final, vai dizer o seguinte, eu só vou ler com vocês aqui, né? Mateus 25, a partir do verso 31. E vê o Filho do Homem, a sua majestade, e todos os anjos com ele, então, se sentarão no trono de sua glória, e todas as nações serão julgadas. Ele vai dizer, porá a igreja à sua direita, as ovelhas à sua direita, e os cabritos à esquerda, e dirá, vinde, bendito do meu Pai. Por quê? Ele vai dizer isso. Aí onde é que está? Olha a manifestação do cristão, onde é que está? Deus vai dizer, porque tive fome e desse comer, tive sede e desse beber. Era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, fui preso e fosse ver-me. Então perguntaram os justos, Senhor, quando te vimos com fome, demos de comer, com sede, demos de beber. Aí está lá, Jesus vai dizer, quando vocês fizessem a um desses pequeninos. Então essa é a manifestação da igreja, o fruto, né? Vai dizer quem somos, irmãos. O fruto é que vai dizer quem somos. Está respondido assim? Muito bom, pastor. Amém. Glória a Deus. Olha só, é bem esclarecedor essa questão que eu acho importante, como eu falei
eu tinha dúvida a respeito, né? Mas agora é diferente. Agora eu tenho tive luz, né? Através da palavra, através do pastor que tem nos ensinado. Outra coisa, pastor, que eu já tinha ouvido falar, mas eu não tinha entendimento sobre isso, que é sobre o catecismo maior de Westminster, né? Qual a importância do cristão? Depois que eu comecei a estudar, eu confesso, eu vi uma importância muito grande do cristão saber, né? Eu sei que tem muitos, talvez como eu antes, não sabia na verdade, desse catecismo. Eu achei que catecismo só existia na Igreja Católica Romana. Eu achei que só existia na Igreja Católica Romana. Mas depois que a gente for para lá, para a igreja, né, Cordeiro de Deus, é que a gente vem aprendendo coisas novas. É como também, voltando ao assunto de falar em línguas. No tempo que eu fiquei em outra denominação, no meu ponto de vista, falar em línguas era aquela língua que ninguém entendia nada, ninguém entendia nada, que era como aconteceu lá em Pentecostes. Eu pensei que eram línguas estranhas, mas depois que eu vim descobrir que era cada um de acordo com a linguagem do seu país, do seu lugar, né, da sua origem. As pessoas ali reunidas. Eu não sabia que era assim. E também eu percebi que quando tem algo a ver com o Espírito Santo, a pessoa tem domínio sobre o seu corpo. Eu aprendi a diferenciar isso, porque eu já vi muita gente dizendo que estava envolvido pelo Espírito Santo e, na verdade, não era. Não tinha domínio sobre o corpo, até o ponto de a pastora chegar e dizer: se for de Deus, tem domínio sobre o teu corpo, mas se não for, está repreendido em nome de Jesus, e a pessoa caía lá. Na realidade, é importante dizer, Paulo vai dizer, busque, peça a Deus o que Ele quer lhe dar, mergulhe, né, em Deus, né, porque muitas vezes a pessoa não tem essa compreensão que, por exemplo, quando você fala línguas, alguém tem que buscar em um dom casado. Paulo vai dizer que é necessário que se interprete, não proibais isso que a gente faz para que haja uma decência, mas assim, busque interpretar, é preciso trabalhar isso para não ficar essa questão. A evidência é essa, e é um assunto polêmico às vezes, e às vezes a pessoa não tem nem vida, não é? E às vezes o processo é o inverso. Mas, irmãos, assim, quanto ao catecismo, o catecismo é apenas uma modalidade, né, de se ensinar através de perguntas e respostas. É um discipulado. Então, na realidade, quando a gente apresenta algo relacionado com isso, é porque a igreja do Senhor precisa ter um norte. Precisamos ter um norte. Não é de qualquer jeito. Alguém, digamos assim, você está com um problema de saúde, eu digo na igreja muito isso. Você está com o coração, falando do coração. Você não vai procurar o borracheiro para resolver. Você vai procurar o pedreiro, você vai procurar um médico, um profissional da área que caminha. Então, as coisas elas precisam ser assim. A igreja ela não está solta. Quando surgiu essas questões dos catecismos e das confissões da igreja, elas surgiram para dar um norte, para dizer, e o que vocês creem? O que você acredita? O que vocês têm para nos apresentar? Então a igreja precisava responder para as pessoas e para elas, para onde a gente vai. Então, a igreja, Cordeiro de Deus, crê nos dons espirituais, crê nas manifestações dos dons, mas a gente tenta ensinar, pela luz da Bíblia, que se deve buscar a direção de Deus, mas o que vai dizer de verdade quem somos diante de Deus é o fruto do Espírito, que diz respeito à nossa relação com Deus, com o meu próximo, né, e comigo mesmo. Então, por exemplo, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele vai dizer lá, ele vai usar a linguagem como é que eu posso dizer? Da hipérbole, não é? A linguagem hipérbole, ele vai falar, se alguém, mesmo que eu venha falar, não é que a gente fala a língua do anjo, mesmo que eu venha falar a língua do anjo, não tiver amor, então essa é a ideia, irmãos. Mas assim, esse é um assunto
tem que ter muito cuidado, para que ninguém possa, né, você não possa ficar frustrado com a sua vida. Busque, assim, essa direção de Deus, não é? Busque, assim, essa caminhar, porque Deus vai estar lado a lado trabalhando, e não há dom de Deus que possa superar sem haver o fruto na vida, nessa caminhada cristã. Então, voltando ao catecismo, ele é apenas uma forma de discipulado, de perguntar: quem é Deus? Ele vai responder: quem é Jesus? Quem é o Espírito Santo? Ele vai falar das doutrinas da Bíblia, né? As questões relacionadas com as doutrinas, a palavra de Deus, desde das doutrinas relacionadas com a salvação, como a soteriologia, a doutrina relacionada ao fim dos tempos, como a escatologia. Então, o catecismo, na realidade, ele veio para dar um norte à igreja. Veja hoje, irmãos, uma quantidade de denominação que existe. Você hoje abriu sua Bíblia aí, ou pegou seu celular, você vai ouvir alguém dizer: Deus está dizendo isso para você. Aí vai outro dizer assim: Deus está dizendo isso. Depois vai dizer: Deus está dizendo isso. O que é que Deus está dizendo de verdade? Se eu pegar várias pessoas falando o que Deus está dizendo, aí, às vezes não vai bater o que Deus está dizendo. Aí, quando o irmão perguntou, quando o meu chamado, Deus falou comigo num lugar sobre um assunto, me levou para outro lugar e falou sobre o mesmo assunto, e levou para outro lugar e falou pelo mesmo assunto com pessoas diferentes. Falaram para mim aquilo que Deus tinha a meu respeito, e foram pessoas diferentes, foram usadas em lugares diferentes, sem se conheceram, falando do mesmo assunto. Deus me colocou nessa posição, aconteceu isso comigo. Então, creio nos dons, e assim, o que a gente está fazendo é que a igreja volte à origem. Qual a origem dela? É a palavra, é a oração, é a comunhão, é o partir do pão, conhecer, o ajudar, o estar juntos. Então, essa forma de ensinar, trazendo o catecismo, é apenas uma modalidade de discipulado que a gente quer apresentar. Não sei, Cícero, por favor. Muito bom, pastor, muito bom o esclarecimento, né, para a gente entender um pouco mais. Deixa eu só aqui dar boas-vindas ao Tupá, que está aqui conosco. O Ielton. E Ielton também, irmão Ielton. Paz do Senhor, né? O Tupá, muito tempo que o Tupá não aparecia aqui nas lives, né? Luan, você tá vendo a avó? Ela tá perguntando se você tá vendo ela. Eu acho que tá, avó, que ele respondeu quando a senhora falou. E assim, sem nenhuma presunção, só para dizer para vocês, sem nenhum orgulho, vaidade, eu não tenho a resposta de tudo. Estou aqui apenas colocando o que eu aprendi, o que eu tenho vivido com Deus, então eu posso errar e dizer alguma coisa que não seja, que alguém não possa concordar, mas a gente vai sempre buscar a palavra de Deus como um livro. O maior contexto da Bíblia é ela toda, é de Gênesis a Apocalipse. Às vezes um texto, ele está amarrado a outro texto. A Bíblia explica a Bíblia. Então, não posso, às vezes, alguém pode não concordar comigo, não é? É natural, mas o que eu quero dizer para vocês, que a gente está aqui com simplicidade, tentando trazer como a gente enxerga e pedindo a Deus que nos ilumine, para que a gente alcance o plano, não é? Da soberana vocação do Senhor, que é a nossa salvação, que a gente possa receber naquele dia a coroa da vida, né? Não sei, irmã Patrícia. Tem alguma pergunta? Não, agora não, estou pensando. Bom, então, Ali o que a avó falou ali. Onde foi? Ela falou aqui. Ali em cima ela falou. Cadê? Essa aí. Nem sempre é uma língua definida, olha lá. Ali em cima. Foi, ela botou aqui Minha Casa Meu Quintal. Nem sempre é uma língua definida de determinado país. No Pentecostes, sim, Deus fez para que o povo entendesse, mas hoje é para edificação própria, revestimento interior.
Como o pastor falou, né? É uma questão que talvez alguns vejam até diferente, né? Talvez não concorde, mas ele está Não, mostrando aqui. e essa pessoa está certa, porque o próprio Paulo vai dizer sobre isso, né? Veja, 1 Coríntios 15, ele vai dizer, né? Ele vai dizer assim, sobre isso. Ele vai dizer, depois se lê com mais calma, né? Assim também, irmão, visto que desejais dom espiritual, procurar progredir para a edificação da igreja, pelo que fala em outra língua, deve orar para que possa interpretar, porque se orar em outra língua, o meu espírito de fato ora, mas minha mente fica infrutífera, nem sempre a pessoa vai compreender. O que farei, pois? 1 Coríntios, capítulo 14, verso 15, estou lendo. Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei espírito e também cantarei com a mente. E se eu bendissesse apenas o espírito, o que dirá o indulto? Como ele dirá amém? E depois das suas ações de graça, visto que eu não entendo o que dizem. Porque tu, de fato, dá bem graças a Deus, mas o outro não é edificado. Então, irmãos, aí Paulo vai falar, veja, dou graças a Deus que eu falo muito mais outras línguas, muito mais do que vocês outros, que Paulo falava algumas línguas locais, né? Línguas das nações, tendo visto a sua formação, né? Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras, meu entendimento, para instruir outros do que 10.000 palavras em outra língua. Então, irmãos, o que eu quero dizer para os irmãos é que é assim, busque o dom e peça a Deus, Deus, me dê o dom que o Senhor quiser, para que eu possa usar o Senhor, o serviço. O culto, irmãos, o culto é serviço. Culto a Deus é servir. Culto é serviço. Então, você está aqui, você está aqui, nós somos apenas servos de Deus. Né? Isso. E Deus vai poder fazer como Ele quiser. Né? Você pode fazer como Ele quiser. Deus, Ele é poderoso para fazer como Ele quer. Então, você imagine, Deus decretou algumas coisas, mas Ele usa meios para que essas coisas aconteçam. E, às vezes, Ele usa pessoas e usa meios para que aquilo que é a vontade dEle, para que, de alguma forma, o propósito dEle aconteça, para que o povo dEle seja conduzido, para que, no final, o seu plano de redenção se cumpra. Então, o que você tem que fazer, eu acho que, não entrar nessas questões polêmicas, mas assim, é buscar a Deus e deixar que Deus dê de verdade a cada um, né, aquilo que Ele quer dar. Eu não vou querer o que é do outro, eu não vou olhar para ninguém, vou dizer, Senhor, dá-me o que o Senhor tem para a minha vida, e assim eu vou seguir a minha caminhada. Né? Então, nem todos são profetas, nem todos são apóstolos. Paulo vai perguntar, nem todos falam outra língua. Então, a gente precisa ter maturidade para falar sem, como é que se diz, sem ferir ninguém, e ao mesmo tempo, se a gente pensar, se Deus deu alguma coisa para alguém, que ela busca aperfeiçoar para servir a igreja. Se Deus deu uma capacitação para uma pessoa a mais, que ela se prepare para servir. O servo não é maior do que seu Senhor. Jesus disse que veio para servir. Jesus se despiu, colocou uma toalha, enxugou seus discípulos e disse, olha, é para isso que a gente veio. Vocês vieram para isso. Esse é o exemplo. Esse é o modelo. Então, ninguém pode sobrepujar, porque às vezes as pessoas acham que ter alguma ferramenta a mais, muitas vezes outros ficam frustrados por não ter, porque alguém passa essa ideia. Mas eu quero dizer para você que Deus é maravilhoso e que nós precisamos voltar à palavra, buscar a palavra, orar a palavra e ver a palavra, e assim que seja, no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. O pastor, ultimamente, não digo que em todas, mas em algumas igrejas a gente vê muito pregação da prosperidade, né? Onde
as pessoas estão pregando, você vai ter isso, você vai ter aquilo, você precisa fazer isso para conseguir aquilo. Aí as pessoas vão se desfazendo de bens, acreditando que se desfazer para dar na igreja vai conseguir a bênção que necessita e tal, quando na verdade tudo que a gente precisa é ouvir a verdadeira palavra sobre arrependimento, né, perdão e salvação. E assim, o que é que eu quero dizer sobre isso? É que muitas pessoas, a gente, como o senhor ontem no estudo bíblico, esse tipo de igreja, ela está lotada. As pessoas, quanto mais elas são, eu digo assim, pisada, viva ali embaixo, sofrendo embaixo do pé daquele líder que está lá à frente, mas elas gostam, a igreja está lotada. Enquanto uma igreja que ela está pregando a verdadeira palavra de Deus sobre arrependimento, perdão, salvação, que é aquilo que a gente precisa aprender, ela não está lotada, né? Mas assim, o que é que o senhor pensa a respeito desse tipo de igreja que prega esse tipo de pregação? Bom, Patrícia, veja bem o que acontece, né? Jesus, as cartas, né, os apóstolos em si, eles vão falar que os tempos serão difíceis, aí vai aparecer assim, a Bíblia diz que cada um vai dar conta de si naquele dia. Veja bem, é muito difícil, por que isso acontece? Porque as minhas demandas hoje, nesse tempo, elas são, por necessidades, elas são mais do que a do meu pai, da minha mãe. Veja, hoje a gente está aqui, nós hoje precisamos de umas coisas que não necessariamente a gente precisava. Hoje a gente precisa, a gente está aqui, ó, celular, notebook, impressora, enfim, TV, carro. Então, tudo isso, o mundo, o sistema, ele é um sistema que vem em cima da gente, né? Todo dia trazendo, vendendo algum produto, colocando, inculcando no nossa mente necessidades. E essas necessidades acabam se transformando, né? Aí vem a questão espiritual. Aí você vai tentar atrás disso, né? Como uma forma de barganhar com Deus, de receber de Deus. E tem alguém que acha isso. Às vezes está indo por um caminho, né? Que é esse de engano. E a igreja do Senhor verdadeira, ela vai sair das igrejas, das denominações. Então, o que eu acho é que Jesus disse que haveria tempo em que haveria ações de pessoas que poderiam enganar até os escolhidos. Então, nós vemos isso acontecer e essa necessidade, né? Essa necessidade que as pessoas têm fazem com que todo mundo, às vezes, corra para isso, sem entender que o fim da fé, né? Vou ler o texto que eu leio na igreja sempre. O fim da fé, 1 de Pedro, né? Se eu posso esclarecer alguma coisa, eu vou ler aqui para as pessoas. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 9, vai dizer: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Não é? A salvação da vossa alma. O que a Bíblia diz é isso, que o objetivo, o propósito da fé é a salvação da alma. As questões desse tempo, as nossas necessidades, elas vão acontecer. Deus vai dizer que não devo andar ansioso por coisa alguma, mas devo buscar a Deus. Então, muitas vezes as pessoas usam de forma errada para trazer uma realidade espiritual que não é. Nem todo mundo vai ter tudo. Não é? E não é o fato de eu dar que eu vou receber aquilo que eu quero. Um pai de 3 filhos,
Às vezes eu podia dar, mas eu não dava, porque aquela pessoa não podia receber. Imagine Deus. Então, eu acho que nós precisamos entender isso. Isso está acontecendo porque o sistema do mundo está invadindo todos os lares, né? Nossas vidas, todo dia nós temos necessidades que nós precisaríamos, né? Então é isso, mais ou menos assim que eu penso. Então, a gente tem que buscar a Deus para alcançar a nossa salvação. Se alguém quiser alguma coisa de verdade, obedeça a Deus, viva uma vida em obediência a Deus, estude, se prepare, queira mais, não é? Vou só encerrar isso dizendo o seguinte: quantos José existiram na Bíblia? Quantos José? Quantos Moisés? Quantos Daniéis existiram na Bíblia? Nem todo mundo chegou ao topo. No lugar que Daniel estava trabalhando, olha, Daniel era profeta, simultâneo, de um lado estava Jeremias em Jerusalém, estava Ezequiel na beira do rio Quebar e Daniel no palácio, simultaneamente, cada um no seu papel. Então, talvez Jeremias tenha sofrido mais que Daniel, estava fora, em Jerusalém preso, sendo entendido. Ezequiel, Deus mandou ele fazer coisas que, como deitar, passar 9 meses. Então, que possamos, assim, buscar a Deus, né? E saber que nem todo mundo vai ter tudo, ou vai ser aquilo. Ah, não, todo mundo vai ter uma casa boa. Infelizmente, não. Infelizmente, não. O que eu tenho que dizer todo dia para a igreja é: sirva a Deus para obter a vossa salvação. O fim da fé é a salvação da alma. Tá certo, irmãos? Amém. Vinícius Alexandre, paz do Senhor, seja bem-vindo. É o Vinícius. Agora, qual deles? É o Júnior? Esse Vinícius parece que é o nosso Vinícius aluno. Nossa música aí, né? Não? Esse é o Vinícius, nosso irmão Vinícius. É o mais velho? É o mais velho. Oliveira. Oliveira. Esse é Oliveira. Vinícius Alexandre Oliveira. Agora ele riu. Eu vou dizer agora. É o Moreno. Porque tem o Vinícius Júnior e tem o outro. Pronto aí, tá? Né? Então, assim, ele colocou. é isso, tá certo? A vontade de Deus, irmãos, ela é boa, agradável e perfeita, né? Davi, colocar ali alguma coisa, Davi, né, sobre o coração de Deus, porque Davi foi o escolhido de Deus, não foi o Esaú, né? Quem foi lá? O primeiro rei de Israel, quem foi? Qual foi o primeiro rei de Israel? Né? Quem foi o primeiro rei de Israel? Ele não foi o escolhido. Primeiro rei? Sim, de Israel. Saul. Saul não foi o primeiro rei. O primeiro rei foi o primeiro rei, mas o rei que estava no coração de Deus, que tinha um coração segundo Deus, foi Davi, né? Que Deus abençoe, né? Essa nossa vida diante dele, né? Deus abençoe nossa, como é que eu posso dizer, essa nossa passagem aqui. Mas é isso, irmãos. Mais alguma coisa? Amém, pastor. Vamos estar encerrando, gente. Eu quero agradecer a todos os irmãos que vieram estar conosco aqui no chat, interagindo, né? Quero deixar aqui minha gratidão, né, ao pastor Múcio, por aceitar participar conosco hoje desse podcast. Foi muito bom, realmente, né? Eu almejava trazer, né, pastor aqui, um pastor para a gente poder conversar um pouco. E caso vocês tenham mais alguma dúvida, vocês vão deixando ou na comunidade ou em algum comentário, que quando o pastor tiver um tempinho, porque a vida do pastor é muito corrida, viu, gente? Ele não para não, 1 minuto. Quando tiver um tempinho, a gente marca de novo e ele vem aqui tirar as dúvidas, responder as perguntas de vocês.
Então, para a gente fechar aqui também, eu gostaria que o pastor, mais uma vez, né, que chegou outras pessoas no decorrer da live, então eu gostaria que mais uma vez o pastor falasse a respeito da igreja, a questão dos dias de culto, né, para o pessoal ter o canal da igreja também. Está fixado no topo. Quem não conheceu o canal, se inscreve, que está fixado no topo o link do canal da igreja, gente. Vai lá, os cultos transmitidos, né? O pastor vai falar os dias de culto e vocês vão ver. Na realidade, irmãos, é assim, quero agradecer a Deus antes de tudo, porque é uma oportunidade de falar do amor de Deus e a gente viver isso. Como eu já falei para os irmãos, a fé cristã é uma fé que ela é prática, ela é uma fé que tem apenas a questão da fala, da voz, ela tem ação, precisa ter ação. Então, o que eu faço hoje, eu gosto do que eu faço, estou identificado com a obra de Deus, e assim a igreja é um ambiente, como denominação, é um ambiente para a gente aprender, conhecer, a gente aprende todo dia. Então, na igreja a gente tem oração toda manhã, de segunda a sexta-feira, na sede, de 7 às 8. 7 às 8 é aberto ao público. Qualquer pessoa pode ir lá orar, e lá a gente lê um capítulo da Bíblia. Na terça-feira nós temos escola bíblica. E quinta-feira temos culto da palavra, no sentido assim de ensinamento mais, trazendo uma palavra de fortalecimento, e domingo, culto evangelístico. Na sede, nas congregações, a gente tem quarta-feira hoje, Antônio Lins, e sábado, Antônio Lins, que é a escola bíblica do Antônio Lins. E no domingo, e na Redenção, que é o lugar onde a gente tem uma cozinha, um espaço, que a gente faz o sopão, um trabalho social, todo sábado à tarde. Então, que você pode, quiser aparecer, quiser conversar, quiser sentar, perguntar alguma coisa, a gente vai tentar ajudar. Como eu falei para vocês, eu estou aprendendo todo dia, eu estou buscando um pouco mais. A gente tem uma linha de pensar e de buscar o Senhor. E o que eu quero dizer para vocês isso, que todos vocês possam alcançar, né, a plenitude de Deus, que o Espírito Santo envolva todos, mergulhe todos, e que alguém alcance o que Deus tem para cada um, como nossos irmãos, nossa nuvem de testemunho do passado chegou lá e alcançou as promessas de Deus para a sua vida, que nós possamos alcançar as promessas de Deus para a nossa vida. Nem tudo a gente vai receber de Deus o que a gente quer, mas Deus vai dar sempre o que a gente precisa e vai dar sempre o melhor. Muitas vezes a gente não entende o trabalhar de Deus, mas Ele está cuidando de nós. O fim da fé é a salvação da alma. Obrigado aí pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Pastor, para encerrar, como teve uma oração no inicial, gostaria que o pastor fizesse essa oração para a gente finalizar essa live de hoje. Amém. Deus, eu quero mais uma vez agradecer nesse dia pela oportunidade de poder estar aqui, Deus, de estar vivo, de poder olhar para o sol, para o céu, para as nuvens, para as flores. Te agradecer, Deus, pela oportunidade de falar do teu amor. Que o Senhor, Deus, possa ir à frente de nossas vidas, nos guiando o tempo todo, abençoando cada irmão que ouviu, cada irmão que participou. Que o Senhor, pelo teu Santo Espírito, convença cada um daquilo que o Senhor tem para a vida de cada um. Que o teu Espírito possa ser derramado de forma plena sobre cada um de nós e possamos alcançar toda a tua plenitude. Abençoa teus filhos, abençoa a igreja do Senhor, a tua igreja na face da terra, a igreja que está aqui local, mas a igreja que está nos quatro cantos da terra, onde houver homens e mulheres falando do teu reino, que o Senhor os abençoe, que essas diferenças, ó Deus, não possam ser impeditivas, mas que elas possam nos aproximar mais e que a gente possa olhar para o outro com o olhar do outro e compreender a visão do outro e caminhar juntos, como diz a tua palavra, como está escrito em Atos, né, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração. Que essa seja a nossa perseverança,
Que o Senhor abençoe mais e mais cada um, no nome de Jesus. Nós te louvamos pela vida dos teus filhos, que iniciaram essa live, né? Que o Senhor abençoe mais e mais suas vidas e que aconteça sobre cada um de nós a tua vontade, no nome de Jesus. Amém. 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 Então é isso, gente. Gratidão a todos. Deus abençoe a todos. E até a próxima live aqui com o Tito e Pátria, como vocês conhecem. Fiquem todos na paz de Cristo. Amém. Deus abençoe.